Olá, ouvinte! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunique Sua Sustentabilidade. Traduzimos ESG para o mundo real. Aqui a gente fala sobre como empresas comunicam, ou pelo menos tentam comunicar suas práticas sustentáveis. Me chamo Flávia Mendes, sou professora e especialista em comunicar a sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre uma região do norte da Holanda que decidiu virar referência mundial em economia circular. Não, você provavelmente nunca ouviu falar dela, e tudo bem, porque o nome é Friesland. Mas para facilitar a nossa vida, a gente vai chamar dessa região circular da Holanda, tá? Enquanto o mundo ainda tropeça na hora de colocar a circularidade em prática, essa região criou uma rede poderosa, colocou os dados na mesa, envolveu governo, empresas e universidades e ainda teve a coragem de vir para o Brasil apresentar esse modelo incrível de quase 10 anos de existência sem citar o Brasil como parceiro. Sim, o case é muito bom, mas o que ele revela sobre quem somos no debate global da sustentabilidade. A gente precisa entender isso melhor. Mas deixa eu explicar um pouco o que eles estão fazendo. A região, essa região chamada Friesland, atingiu 10,6% de circularidade, superando a própria média do país, da Holanda, de 9,8%, e a própria média mundial global, de 6,9%. Isso significa que mais de 10% dos materiais estão sendo reaproveitados em vez de virarem lixo. Pode parecer pouco, mas no mundo atual é quase um milagre. A empresa pública de gestão de resíduos, chamada ONRIM, consegue separar 78% dos resíduos. Deixa eu dar uma média para vocês compararem e entenderem esse número. A média europeia de separação de resíduos é de 49%. A média brasileira é cerca de 4%. Olha essa discrepância, essa diferença brutal. E não é mágica, porque é política pública, educação, infraestrutura, tecnologia e muita coisa envolvida. Eles criaram uma rede com mais de 180 membros ativos, como universidades, empresas, prefeituras, ONGs, todos trabalhando juntos. Isso não é documento de intenções, é realmente uma operação conjunta com resultado, com números. Por que esse modelo é tão poderoso? Bom, primeiro porque ele funciona numa escala local, mas tem um impacto muito grande. Eles não fizeram um projeto piloto bonitinho só para apresentar em eventos. Eles realmente pensaram o território inteiro, da agricultura ao lixo urbano. Isso é planejamento com começo, meio e continuidade. Muito legal. O segundo ponto é que eles têm realmente dados reais. Eles mediram a circularidade com uma metodologia bem reconhecida, que é chamada o Circularity Gap Report. Então, tem uma metodologia global que mede como que está a economia circular. Então, não é só um discurso bonito, é realmente número, é mensuração, é prestação de contas. E o terceiro ponto é porque eles compartilham o que eles sabem. Eles criaram uma rede internacional chamada CARE, Circular Alliance of Regions, que compartilha ferramentas, boas práticas e métodos com todas as regiões. Então, colocaram um monte de gente nessa rede internacional CARE, que é uma aliança circular das regiões, para falar sobre a economia circular. E o melhor de tudo isso, que é aberto, ou seja, é gratuito, acessível e reaplicável. Imagina se mais empresas e governos no Brasil tivessem essa postura. Que interessante que isso seria para a gente, não é verdade? Eles vieram até o Brasil, participaram em maio do World Circular Economic Forum, do Fórum Mundial de Economia Circular em São Paulo, falaram dessa parceria incrível que é o CARE e não mencionaram o Brasil como parte da aliança. Nós não estamos na rede, não fomos citados como referência, não estamos no mapa da economia circular que eles apresentaram. E o que isso diz sobre a gente?
Vocês acham que será que foi só apenas um descuido ou será que o mundo ainda não nos reconhece como um país com projetos circulares de verdade? Talvez estejamos comunicando mal, ou talvez não estejamos mesmo priorizando isso nas políticas públicas. Porque a gente consegue ver pelo número de coleta, né, de gestão de resíduos, que no Brasil é apenas 4% comparado com a média global de 49%. Mas uma coisa é certa, quem não se posiciona e não se comunica não é convidado para a festa. A comunicação da sustentabilidade também é uma questão geopolítica. Se a gente não mostra o que faz, não adianta reclamar de ficar de fora da conversa. Esse case da Holanda nos ensina muita coisa, ele é muito interessante e tem muita informação sobre ele. Mas talvez o principal seja, para fazer diferente, não basta apenas prometer. Tem que mensurar, tem que engajar e tem que compartilhar com todo mundo. E isso inclui comunicar a sustentabilidade para todos. Sustentabilidade sem dados, sem informação, sem rede, sem colaboração é apenas um relatório bonito em PDF. E, portanto, não serve para nada. Ele precisa servir para alguma coisa. Se você conhece um projeto brasileiro que deveria estar nessa roda de conversa global de economia circular, me manda. Vamos colocar o Brasil nesse mapa, nem que seja com um post-it. E se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele amigo que ainda acha que economia circular é reciclar garrafinha PET. Nos vemos no próximo episódio do Comunique Sua Sustentabilidade. Até lá!